O momento congelado. Neia não fazia um face palm com frequência, mas quando o fazia com força suficiente para doer. Nesta ocasião, ela estava fazendo face palm porque seus melhores arqueiros tinham acabado de atirar em alguns de seus melhores lutadores corpo a corpo pelas costas. Os lutadores cercados haviam saltado das carroças, bem na frente dos arqueiros. Quando foram atingidos, uma criança elfa negra que ainda não havia se apresentado lançou feitiços para paralisar os atingidos para simular suas mortes. Quase metade da Justiça Negra foi incapacitada antes que as forças de oposição dos Homens-Lagarto tivessem feito contato, e nesta ocasião, eles nem fizeram contato. Eles viram o que aconteceu e riram tanto que caíram. Reiniciar. Cocytus gritou. O efeito paralisante foi dissipado, e os humanos se levantaram, com o rosto vermelho e todos envergonhados. Entendo, o primeiro problema. Cocytus disse. Eu também. Neia disse em um tom que não conseguia esconder totalmente seu sarcasmo. Mas se Cocytus notou isso, ele não mencionou. Eu vi seu sistema, praticamente, aplicado, individualmente, mas seu povo nunca teve que proteger ninguém, ou operar como se fosse um único ser. Teve? Cocytus perguntou. Não, disse Neia. Quando servimos contra Jaldabaoth, como alguns dos que estão aqui fizeram, ficamos em uma única formação e focamos inteiramente no arco. Eles são corajosos, mas nunca tiveram que se mover como um só, e até agora, eu só tenho treinado eles em combate individual. Embora eles não sejam tão bons quanto eu individualmente, eles ainda são muito bons nisso, mas isso é novo. Eles vão precisar de experiência, devem crescer como uma unidade, e devem crescer como indivíduos. Vamos começar devagar, até que o movimento se torne uma segunda natureza. Cocytus disse. Pelo que então pareceu uma eternidade e um dia, a Justiça Negra não fez nada além de tomar posição, redefinir e tomar posição novamente, arqueiros disparando uma saraivada e especialistas em espadas pulando para baixo, mais, e mais, e mais, e mais uma vez. A monotonia do exercício cobrava seu preço mental, embora os anéis de sustento os impedissem de sentir a necessidade de comer, beber ou dormir. Muitas vezes Neia pensou consigo mesma, eu me pergunto quantas horas estamos nisso, apenas para se lembrar de que o conceito de horas não fazia sentido quando o tempo estava literalmente congelado para todos os outros. Eles praticaram esta única manobra até que Cocytus estivesse satisfeito, apenas para Cocytus dizer: muito bem, agora, troque de posição, os que estão dentro, saiam, os que estão fora, entrem. Isso resultou em um coro de gemidos, o que levou Neia a retrucar: nada disso. Seu olhar varreu seus seguidores. A maior força em todo o mundo está nos dando seu tempo e recursos para nos tornarmos dignos de representá-lo em todo o mundo. Os grandes e poderosos não gemem com isso, ou com qualquer adversidade. Os poderosos, retos e justos, apenas fazem o que precisa ser feito. Agora tomem posição. Seu grito tinha o vigor e o poder de sua convicção, e enviou uma sensação de formigamento nos ouvidos de seus ouvintes. Enquanto Ainsa observava através do espelho de visão remota, ele gemeu com suas palavras. Ela é uma oradora melhor do que eu, mas se ela soubesse o quão errada ela estava. Ele quase riu da pura frustração que sentiu ao tentar assumir o papel de líder supremo. No entanto, ele não iria informá-la de seu profundo erro, mesmo que o fizesse, ele duvidava que ela acreditasse nele. Albedo se aproximou com passos suaves e leves de uma dama cortês e ficou ao lado de Ains. Ela olhou no espelho e viu Neia gesticulando com sua espada. Ela estava apontando para várias posições, gritando instruções às quais os outros humanos de seu bando responderam imediatamente. Ains não falou, embora ele olhasse para Albedo com curiosidade. Ela não havia dito nada grosseiro ou insultante sobre Neia até agora, ela apenas observava como se estivesse olhando para um jardim crescente. Ains decidiu quebrar o silêncio primeiro. O que você acha? Ele perguntou. Albedo sorriu docemente. Eu acho que ela vai se sair muito bem. Ains não podia mais arregalar seus olhos vermelhos, mas se pudesse, ele teria. Esta foi uma resposta incomum para Albedo. Você acha? Ains perguntou. Albedo inclinou a cabeça ligeiramente. Eu acho, afinal, Ains a escolheu, e seu desempenho no teste de Demiurgo provou sua devoção absoluta, porque quando ela estava tentando se matar porque pensou que você tinha transmitido a ordem para ela morrer, ela me lembrou Chautiar implorando por punição.
Ela gritou e gritou enquanto tentava empurrar a adaga do paradoxo em seu coração e não conseguia passar. Eu já vi Neuronis trabalhar, mas nunca vi gritos torturados assim antes. O que? Ains disse, um leve tom vindo de sua voz. Explique isso. Ele ordenou. Albedo fez uma pausa ao detectar sua mudança de tom. Meu senhor Ains, não tínhamos certeza se poderíamos confiar nela para colocar sua vontade diante dela, tínhamos que saber que ela era dedicada a você assim como nós. Albedo disse com um tom de voz um tanto abalado enquanto detalhava os eventos do teste. Você está dizendo que duvida da minha capacidade de ganhar outros, para minha causa, que eu não inspiro lealdade naqueles que não foram criados para serem leais. Ains perguntou, sua voz tinha um tom duro, mas por dentro ele pensou consigo mesmo, merda merda. Aqueles dois, eu ficaria muito mal se ela falhasse, e eu coloquei tanto trabalho nisso. Albedo já estava tropeçando em suas palavras quando ela falhou em encontrar o olhar de seu amado Lord Ains. Não, meu senhor, é justo, bem, ela é humana, eles não são conhecidos por sua lealdade, veja como Fluder abandonou a criança que ele criou, como Renner traiu seu reino e família, como podemos saber que podemos confiar neste humano a menos que a coloquemos à prova pessoalmente. Ains suspirou e balançou a cabeça como se estivesse desapontado. Eu não vou repreendê-los por isso porque suas intenções em relação a mim eram boas, mas no futuro, traga tal intenção para mim primeiro para aprovação. Por favor, transmita isso a todos os guardiões, e não deixe isso acontecer novamente. Albedo mordeu o lábio inferior e acenou com a cabeça, parecendo uma garotinha sendo repreendida por seu pai por colher flores em seu jardim recém-plantado, como você diz, meu senhor. Ela disse, e saiu correndo para transmitir suas instruções. Se eu fosse tão inteligente quanto eles pensam que eu sou, eu teria visto isso chegando. Ains pensou consigo mesmo, mas ainda assim, ela passou em tal teste, ela estava disposta a tirar sua própria vida, porque pensou que eu desejava isso. Não tenho certeza de como devo me sentir sobre isso. Um sentimento de culpa cresceu nele, embora ele não pensasse em fazer nada a ninguém pelo bem de Nazarick, isso realmente não correspondia a essa qualificação. Ela já estava servindo a Nazarick, então parecia torturar um seguidor por diversão. Não tem jeito, vou ter que me desculpar com ela, ele disse suavemente. Quando ele se teletransportou para a área de treinamento, ele viu os humanos lutando contra os homens lagarto enquanto os esqueletos sentavam-se imóveis nas carroças. O estilo de combate desses humanos era uma coisa verdadeiramente assustadora. A mão livre dos humanos lhes dava opções, e eles agarravam qualquer coisa. Eles estavam desequilibrando os homens lagarto, torcendo os braços, até mesmo agarrando as caudas quando surgia a chance. Obviamente eles haviam treinado antes de vir para Nazarick. Neia em particular se destacou enquanto lutava no centro, com a destreza que você esperaria de um arqueiro usando armadura leve. Ela mudava perfeitamente de espada para arco para ataques próximos e distantes. Como resultado, Mari estava bastante ocupado lançando feitiços de paralisia de baixo nível naqueles atingidos por armas contundentes para simular morte, e por um tempo era incerto quem triunfaria. A maior experiência, e o uso da Frostpain, e outras artes místicas gradualmente mudaram a maré e, no final, os esqueletos foram massacrados. Quando acabou, os paralisados mortos e feridos foram libertados e Cocytus se aproximou para oferecer suas críticas. Ains esperou até então e chamou Neia, cujos olhos se iluminaram quando ela viu o objeto de sua devoção, e ela rapidamente afastou os braços que estavam à sua volta e correu para se ajoelhar diante dele. Meu senhor, ela disse, eu lamento profundamente que você veio apenas para testemunhar nossa derrota, eu juro pela minha fé em você que aprenderemos com isso e nos fortaleceremos. Ela disse. Você pode levantar sua cabeça, ele disse, e Neia olhou para ele com admiração. Eu não vim aqui preocupado com sua derrota, eu vim com sua vitória recente. Ains disse, provocando um olhar confuso de Neia. Minha vitória? Que vitória, meu senhor? Ela perguntou. Deram-me a entender que meu guardião, Demiurgo, colocou você em um teste, ele exigiu que você tirasse sua própria vida porque minha justiça exigia isso, ele lhe deu uma faca e disse para você esfaquear seu próprio coração. Disseram que você quase enlouqueceu com a agonia de não conseguir se matar, porque acreditou que eu desejava isso. Disse Ains. A luz nos olhos de Neia parecia ficar brilhante como o sol, e ele se lembrou dos olhos amarelos de seus guardiões, os olhos de fé inabalável onde não havia linhas para cruzar, apenas sua vontade. Era um olhar que ele nunca tinha visto em um ser humano antes, e ele achou inquietante. Sim, meu senhor, ela sussurrou, e se você desejar minha vida neste instante, então eu irei desembainhar minha espada e tomá-la agora, sua justiça é absoluta,
você é absoluto. A voz dela cresceu em força e confiança quando ela olhou para ele, e Ainz estendeu a mão e tocou seu ombro, seus dedos esqueléticos se fechando para segurá-la suavemente. Ele olhou para ela e disse: Neia, eu vim aqui para me desculpar por o que foi feito com você. Neia corou profundamente com seu toque e balançou a cabeça furtivamente enquanto falava: Você é o rei feiticeiro, o árbitro da justiça, você não precisa se desculpar comigo. Dentro de sua mente ela estava gritando que apenas o mais justo dos monarcas poderia se comportar dessa maneira quando um erro foi cometido, mas ela não perdeu uma palavra quando ele disse: Meus guardiões são devotados a mim, e às vezes sua devoção os leva ao excesso, e nunca seria minha vontade que alguém leal a mim fosse angustiado ou torturado sem motivo, isso seria injusto, e como eu poderia ser o árbitro da justiça se deixasse a injustiça passar em meu reino sem ser notada? Ele disse. Sua mente girou. Por favor, é claro, não pense mais nisso, meu senhor, eu estou viva, e estou bem, e saber que tive sua confiança foi uma recompensa suficiente para me sustentar por toda a vida. Admito que a agonia do fracasso foi muito grande. Não suportaria a ideia de decepcioná-lo, mas valeu a pena, então, por favor, não pense que tem mais pelo que se desculpar. Ela falou tão rápido que por um momento temeu que ele não a tivesse entendido, mas ele riu e soltou seu toque. Muito bem então. Ele disse: Você pode retornar ao seu treinamento. Neia se levantou, curvou-se, deu vários passos para trás, então correu de volta para onde Cocytus e Sebas estavam fornecendo orientação indo em câmera lenta através de uma série de técnicas de combate corpo a corpo, enquanto os humanos as imitavam. Ainz assistiu enquanto os movimentos eram repetidos, e então humanos e homens lagartos formavam pares, e repetiam os movimentos lentamente um com o outro repetidamente, e novamente, e novamente, e novamente. Depois de algum tempo observando isso, Ainz se aproximou de Cocytus e Sebas. Como eles estão? Ele perguntou. Meu senhor, Cocytus disse, eles têm espíritos, guerreiros, muito fortes, mas são inexperientes em combate, de unidade ativa, e embora seu método de luta seja muito forte, ele incorpora elementos muito diferentes, então será difícil de dominar. Eles ainda não conseguem defender a caravana com sucesso, mas ainda é cedo em seu treinamento. Levará muito tempo até que estejam realmente prontos. Sebas entrou na conversa. Eu acredito que Cocytus está certo. Enquanto eles aprendem a endurecer seus corpos através de minhas artes, sua unidade se tornará como uma fortaleza viva. E o que você acha de Neia? Ainz perguntou. Ela está apta para liderar. Sebas coçou o queixo e respondeu: Ela claramente ama seu povo, então nesse aspecto ela é adequada, e ela comanda seu respeito e devoção, e ela é corajosa. No entanto, Cocytus completou a frase: ela carece de conhecimento tático e estratégico. Ela passou seu tempo como serva e escudeira, nunca teve que comandar uma unidade no fluxo do combate e, portanto, não sabe que comandos dar ou quando. Em suma, ela deve ser educada. Ainz pensou em seus dias de guilda, quando ele era relativamente novo em Yggdrasil, mas logo após ingressar em sua própria guilda, ele foi como um observador observando uma batalha entre duas guildas enormes de um ponto de vista distante. Ele se lembrou de como a figura principal de uma guilda assumindo o papel de general, enviava ordens para se adaptar constantemente ao fluxo, aproveitando oportunidades e fraquezas, e como suas manobras instruídas eram importantes para eventualmente cercar e destruir toda a força de um grupo igualmente grande. Guilda com perdas relativamente baixas de sua autoria. Ele se lembrou de falar sobre o assunto mais tarde com seus companheiros de guilda, e seu otaku militar residente deu uma palestra para Ainz sobre como a estratégia funcionava e fez referência a vários livros, que foram adicionados à biblioteca. Ainz disse enquanto estalava os dedos e saía do devaneio em que acabará de cair. Cocytus e Sebas, que estavam olhando em silêncio enquanto ele pensava, olharam para ele com curiosidade. Guerreiros educados são melhores guerreiros, generais educados são melhores generais. O que Neia precisa é mais do que apenas treinamento de combate para aprimorar suas habilidades, ela requer uma educação complexa para treiná-la para funcionar como oficial sênior. Ainz disse, ele riu de quão óbvio parecia agora que ele pensou nisso. Na biblioteca, existem vários livros sobre guerra que meus amigos compilaram, devemos fazer Neia ler todos eles.
Ains rapidamente lançou um feitiço e uma pena e papel flutuaram ao lado dele. Ele começou a recitar os títulos de vários livros. A Arte da Guerra, Pequenas Guerras, O Livro dos Cinco Anéis, Sobre a Guerra, As 36 Estratégias da China Antiga, A História da Guerra do Peloponnesiano, A Arte da Guerra de Sambin. Sem parar, Ains recitou textos de estratégia e história que ofereciam uma visão sobre comando e controle, despertando uma admiração renovada em Cocytus em particular, antes que ele dissesse: além disso, tragam o Goblin estrategista da Vila de Carne para ajudar em sua instrução. Ains finalmente terminou de falar, pegou a lista de livros do ar e a entregou a Sebas. Tenha esses livros reunidos na biblioteca e preparados para Neia ler todas as noites, exceto quando fizer treinamento noturno, então ela estudará durante o dia. Ains teve um cuidado especial para fazer essa qualificação. Com sua extensa devoção, ele poderia facilmente imaginá-los insistindo que Neia continuasse a ler enquanto lidava com um ataque noturno à caravana ao mesmo tempo. Era uma imagem quase risível, mas nada estava além do absurdo quando se tratava de como os guardiões poderiam interpretar suas ordens. Meu senhor, Cocytus disse, posso pedir que Zariuzu tenha permissão para se juntar a ela nisso. Por quê? Ains perguntou curiosamente, ao que Cocytus respondeu, para que ele possa ser chamado para realizar um serviço semelhante, se os homens-lagarto lutarem em nome de Nazarick. Se guerreiros educados são guerreiros melhores, isso certamente tornará Nazarick mais forte. Ains pensou por um momento, e então acenou com a cabeça: que seja feito. Se você prevê que ele atuará como um líder em um papel maior, devemos prepará-lo para isso agora. Neia ficou surpresa quando Cocytus a informou sobre o que ela estaria fazendo na noite do momento atemporal. Quando os outros tiveram algum tempo para relaxar, ela se viu seguindo atrás de um Lich ancião e caminhando ao lado de um homem-lagarto, o mesmo homem-lagarto que praticamente congelou seus ossos antes de acertá-la no peito. Você bate forte. Ela disse a ele, quebrando o silêncio enquanto caminhavam por um longo corredor. A boca dele se abriu no que ela presumiu ser uma risada e ele respondeu: você aguenta apanhar com força, muito bem. Ele esfregou a mandíbula onde ela o socou quando a armadura dela desviou o golpe. Neia Baraja. Ela disse, apresentando-se. Zariuzu Sasha. Ele disse em resposta: então, você nasceu em Nazarick? Ela começou a dizer, parando enquanto ele balançava a cabeça. Não, eu não sou daqui, moro no lago próximo. Nazarick conquistou meu povo há algum tempo, e agora servimos ao rei feiticeiro. As sobrancelhas de Neia subiram em surpresa. Você tentou lutar contra o rei feiticeiro. Zariuzu encolheu os ombros. Fui tão bem quanto você poderia esperar. No final, fomos derrotados apenas por Cocytus, e ele agora é responsável por nos governar. Como você sobreviveu? Neia perguntou, espantada que alguém pudesse sobreviver ao combate com o imponente Cocytus. Eu não sobrevivi. Zariuzu disse, Lord Ains me trouxe de volta à vida, assim como meu irmão, e agora nosso povo o serve. A curiosidade fez cócegas na mente de Neia. Como ele governou você? Cocytus tem sido justo conosco, disse Zariuzu. Lord Ains nos forneceu comida aparentemente ilimitada para compensar nossos números reduzidos. Cocytus lutou na linha de frente do conflito dos homens Han depois disso e salvou muitas vidas, e ele forneceu livros para mim que ajudaram muito a aprimorar minha invenção da pesca. Não vou negar que somos um povo melhor e mais forte sob seu governo. Nenhuma amargura por ter sido conquistado. Neia perguntou, ao que Zariuzu disse. Lamento as perdas entre aqueles de nós que morreram em resistência fútil, mas este é o caminho do mundo, o forte governa e o mais fraco segue. Além disso, os homens Hans acabaram invadindo logo em seguida, e por termos o poder do Supremo, perdemos muito poucos e aquela ameaça acabou para sempre. Enfim, perdemos bem menos do que teríamos se tivéssemos que enfrentar os homens Han sozinhos. Além disso, ele poderia ter matado todos nós se quisesse, mas em vez disso ele escolheu nos alimentar, em vez de nos escravizar e nos esmagar na miséria, ele cuidou de nossa prosperidade, em vez de nos manter ignorantes, ele escolheu ajudar a aprender, assim como ele está me permitindo fazer agora. Neia queria perguntar mais, mas eles chegaram à biblioteca, e lá estava um goblin idoso vestido com ornamentos, apontando para uma mesa cheia de livros. Por favor, fique sentado. Ele disse, temos muito a fazer. Sua voz rouca falava de idade avançada, e a pilha de livros parecia no mínimo intimidante, mas mesmo assim eles não hesitaram por causa disso. O que os fez hesitar foi a enorme massa da biblioteca além daquela mesa. O que é isso?
Neia perguntou, a primeira a dizer as palavras quando ela e a boca de Zariuzu se abriram. Esta é a biblioteca de Ashurbanipal, disse um esqueleto encapuzado que estava sentado em uma mesa próxima. A grande biblioteca de Nazarick, se houver conhecimento que ela não contém, provavelmente não vale a pena conhecê-lo. Os Supremos reuniram conhecimento do reino além e o armazenaram aqui. Existem ficções, livros de feitiços, livros de amor, jogos de azar, construção, matemática e assuntos dos quais não consigo nem começar a compreender a natureza. Neia não pôde deixar de refletir por um momento sobre o quão bizarra sua vida havia se tornado desde seus dias como uma simples escudeira, que ela poderia ir disso, para ficar ao lado de um homem lagarto e um goblin em uma biblioteca de sonhos ouvindo um esqueleto mago explicar o conhecimento reunido pelos deuses que preenchia a maior sala que ela já vira. Eu entendo. E você é? Ela perguntou, Tituzu. Tituzu Anaeuzu Secunduzu. Eu sou o bibliotecário-chefe aqui, mantenho a ordem dos textos e garanto que tudo que foi lido seja devolvido, devidamente armazenado e tratado com cuidado. Como você faz isso? Zariuzu perguntou. A voz do esqueleto sem carne sorriu para ele, um sistema dos Supremos. Ele abriu um livro e mostrou a eles um cartão. Este cartão contém o nome da pessoa que o pegou para ler. No topo do cartão está o título e o número atribuídos ao livro. Quando alguém pega o livro, eles assinam o cartão e eu guardo em ordem aqui. Ele apontou para uma série de gavetas com diferentes intervalos de numeração, então quando eles devolvem, eu coloco o cartão de volta no livro. Ele virou o livro para o lado e mostrou uma sequência numérica nele. Esse número me diz onde colocá-lo em ordem com os outros, o que ele então demonstrou olhando para o número e em seguida, caminhando diretamente para uma prateleira e simplesmente colocando-o de volta na posição, e pronto. Ele disse. Enquanto ele descrevia o sistema, Neia e Zariuzu se entreolharam maravilhados com a simplicidade e eficácia do sistema que acabaram de aprender, e cada um podia ver os pensamentos do outro. Tal método de responsabilidade poderia ser facilmente transferido para 1000 usos logísticos diferentes, mas Neia viu um problema. Mas, em primeiro lugar, como você sabe o que está procurando? Ela perguntou. Simples, disse Tituzu, cada intervalo de números tem uma categoria diferente, então tudo o que você precisa saber é a classificação do assunto, e você pode encontrar o que precisa. Por exemplo, vocês dois estão aqui para aprender estratégia, então você simplesmente olha para a não ficção, e então o assunto da estratégia militar, e folheia as pastas aqui. Ele se aproximou de um conjunto de pequenas gavetas de cor vermelha escura, abriu uma e começou a virar as pastas como se estivesse procurando. E você pode encontrar todos os livros que nós temos. Aqui você encontrará informações como o assunto, autor, título e número de referência, bem como um pequeno resumo. Incrível! Neia e Zariuzu disseram juntos. Os Supremos são exatamente isso. Tituzu disse, e então apontou para a mesa. Seu espaço de trabalho foi preparado para você, há bastante papel para você fazer anotações, bem como um suprimento de tinta, e fui instruído a fornecer qualquer assistência necessária. Se eu não estiver em minha mesa, por favor toque a campainha e irei até você imediatamente. Depois de falar, ele foi até um carrinho próximo cheio de livros e começou a rodá-lo pelo caminho entre as prateleiras, recolocando-os em suas posições corretas, um por um. Isso quebrou o feitiço sobre as duas figuras, e eles se sentaram à mesa onde estava o estrategista Goblin. Eu sou o Goblin estrategista, devo ajudá-los com seu treinamento, você lerá muito, e responderei a perguntas ao longo do caminho, e também colocaremos seu aprendizado em prática usando jogos de aprendizado fornecidos pelos Supremos. Espere que isso seja muito mais difícil do que qualquer tarefa física que você já fez, mas se você se dedicar, estará pronto para qualquer desafio. Obrigado, Goblin-san, Zariuzu disse. Mas por qual nome devemos chamá-lo? O Goblin estrategista riu. Eu não tenho nome próprio, mas se você sentir a necessidade, então escolherei ser chamado de San em homenagem a um dos autores que você estudará hoje. Neia e Zariuzu assentiram. Muito bem, Sansan. O que vem primeiro? Neia perguntou. O Goblin estrategista desliza sua mão sobre 2 livros muito finos, junto com 2 pares de óculos. Estes óculos permitirão que você leia o idioma, então, por favor, use-os. Este livro se chama A Arte da Guerra. Por favor, comece. Neia abriu o livro e olhou para as formas estranhas no papel, antes de colocar os óculos e vê-los tomar a forma de palavras que ela conhecia. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. Ela começou a ler, e enquanto ela lia, mundos começaram a se abrir diante dela com conceitos nunca considerados, sendo trazidos à sua atenção. Ela começou a repensar tudo o que entendia sobre como os militares do Reino Sagrado funcionavam,
porque Jaldabalt foi capaz de reunir 100.000 demi-humanos para atacá-los enquanto eles não tinham ideia do que estava acontecendo até que o demônio apareceu e liberou suas hordas. Somente o conhecimento deste livrinho fino poderia ter salvado inúmeras vidas. Seu tempo de leitura foi pontuado com as perguntas de Sansa enquanto ele os questionava sobre cada capítulo, então ele começou a dar exemplos da aplicação desses materiais para eles, permitindo que eles vissem as aplicações reais. De onde vêm essas histórias? Neia perguntou. Eu nunca ouvi falar desses países, tribos, generais, batalhas ou cidades. Sam encolheu os ombros. Fui convocado com o conhecimento dessas coisas de muitos livros dos Supremos. Perguntei a Lord Ains sobre alguns, e ele disse que eram de milhares de anos atrás. Ela e Zarizu trocaram um olhar. Lord Ains tem milhares de anos. Eles pensaram em uníssono. Isso explica muito. Ela não tinha ideia de quanto tempo eles passaram lendo e questionando, antes que o estrategista encerrasse a primeira sessão e os mandasse de volta ao campo de treinamento onde os homens lagarto e humanos estavam conversando, rindo, comendo e bebendo. Alguns deles haviam se despido e pulado em um lago próximo e estavam envolvidos em competições de natação, enquanto outros trocavam histórias sobre suas terras natais, e amizades foram formadas entre espécies que compartilhavam uma luta comum, para ganhar força contra a adversidade de sua fraqueza atual. O tempo gasto à vontade acabou com o retorno de Cocytus e Sebas, e cada um pegou metade do número e começou as instruções novamente, onde Cocytus ensinou a espada, Sebas se concentrou no combate desarmado e nas artes marciais, ensinando-lhes técnicas nunca sonhadas. Antes com o judô, e o Muay Thai, que ele acreditava como um presente dos Supremos, além de aumentar sua capacidade de executar artes marciais. Sem seus anéis de sustento, não havia dúvida de que eles teriam desmaiado muitas vezes, mas com eles não precisavam parar, não precisavam comer ou beber, eram implacáveis e incessantes como os mortos-vivos. Eventualmente, os alunos trocaram de posições, e aqueles que estiveram com Sebas, foram para Cocytus, e aqueles que estiveram com Cocytus, foram para Sebas. Eles atingiram manequins, atingiram esqueletos, bloquearam contra um estranho dispositivo de postes giratórios que, se não parassem, teriam atingido pontos vitais, e repetiram os movimentos centenas e centenas de vezes antes de passar para oponentes vivos, até que finalmente o exercício de defesa dos vagões ocorreu novamente. Desta vez, o defensor da Justiça Negra ordenou imediatamente que os esqueletos se deitassem, enquanto os arqueiros disparavam suas saraivadas contra os homens lagartos atacantes. Os especialistas em espada diminuíam a distância, os arqueiros disparavam flecha após flecha nas fileiras reunidas, levando o pequeno elfo negro a paralisar um após o outro para simular a morte, antes que o disparo das flechas fosse interrompido pela falta de mais para disparar. Vocês fizeram melhor, vocês, dois, mas, ainda, há mais trabalho a ser feito. Cocytus disse, mas, primeiro, você será recompensado por seu progresso. Uma refeição foi preparada, e o rei feiticeiro deseja se dirigir a você. Quando os 500 se ajoelharam diante do esquelético Ains, liderado por Neia e Zarizu, ele disse a eles: vocês permanecem fracos, suas cabeças permaneceram baixas e os espíritos caíram, mas vocês são mais fortes do que quando os vi pela primeira vez, e comparado com quem você era antes de começar, você é forte. Seus espíritos se levantaram novamente. Amanhã, vocês dirão a si mesmos: ontem eu era fraco, hoje sou forte, e farão o mesmo no dia seguinte, e no dia seguinte, vocês não serão fortes até atingirem o auge do que você é capaz. Em tudo o que você persegue, eu sou apenas um ajudante para você nisso, mas o trabalho é seu. Orgulhe-se de cada centímetro de progresso que você alcançar em direção ao pico, que pertence apenas a você, e ninguém pode tirá-lo, não importa o que aconteça com você. Ele disse, sua voz soando tão nobre quanto ele poderia fazer, e claramente teve um impacto, porque quando Neia disse, salve o rei feiticeiro, a alegria foi rapidamente retomada. Quando acabou, Ains continuou, você será recompensado, o tempo será descongelado e você terá 2 dias inteiros em suas casas antes de retornar, e quando o fizer, faremos tudo de novo. Aproveite seu descanso e recreação e prepare-se para lutar por mais uma polegada de progresso em direção ao pico quando o sol nascer amanhã. Ele então lançou o portal na frente de cada grupo e disse: vocês estão dispensados. Levando-os a se levantar, acenar a Deus e caminhar pelos buracos na realidade. Neia e seu bando se encontraram novamente na frente do Capitólio, e ela rapidamente instruiu seu povo a relaxar, mas a não se envolver em bebidas ou combates,
a menos que necessário para a segurança deles ou de um cidadão, e voltar para este mesmo local dentro de 2 dias. Eles rapidamente se dispersaram com o reconhecimento de suas ordens, e ela caminhou direto para seu quartel-general para falar com Robel e Gilcrestres. Havia muito a explicar a eles sobre o que ela havia aprendido e apenas um curto período de tempo para que isso fosse feito.